Hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente. Vamos mergulhar em 4 textos antigos, de fontes bem distintas, para descobrir como eles se conectam. A ideia é ver como eles juntos tecem uma história única e muito poderosa sobre como navegar neste mundo tão desafiador. Vamos lá! Então, a grande pergunta é essa, né? O que é que une essas 4 fontes que parecem não ter nada a ver uma com a outra? Bom, existe um fio condutor, e quando a gente encontra esse fio, ele revela uma estratégia surpreendentemente coesa para a gente enfrentar os desafios da vida, tanto os que vêm de fora quanto os que estão dentro da gente. Nosso ponto de partida é com o profeta Jeremias. Pensa só no cenário, um tempo de agitação social e espiritual profunda. O caos está instalado e alguém precisa ter a coragem de falar a verdade. E o mais interessante aqui é a primeira reação de Jeremias. Ele não se apresenta como um herói super corajoso, não. Pelo contrário, ele se sente totalmente inadequado para a missão. É aquela expressão bem humana de dúvida, de medo, sabe? De olhar para uma tarefa gigante e pensar, eu não dou conta disso. Só que mesmo com todo esse medo, a missão que Jeremias recebe tem 2 lados. Por um lado, ele precisa confrontar, arrancar, derrubar o que está errado. Mas, por outro, ele também tem a tarefa de construir e plantar algo novo. É um trabalho que envolve desconstruir para poder reconstruir. E a metáfora que o texto usa para descrever o problema central, nossa, é muito poderosa. A sociedade da época tinha se afastado de uma fonte segura, uma fonte de vida, e estava tentando encontrar sentido em soluções frágeis, como cisternas rachadas que não seguram a água. Isso descreve um vazio espiritual imenso. Essa descrição de Jeremias deixa uma pergunta no ar, né? Se as bases da sociedade, as nossas próprias soluções, são como cisternas rachadas, para onde a gente olha em busca de justiça de verdade, de alguma ordem. E é isso que nos leva direto para a nossa segunda fonte. Agora a gente vai para o Salmo 75, que oferece uma resposta a essa busca por justiça. A perspectiva aqui muda completamente. A gente sai do caos aqui da terra e olha para uma ordem divina soberana. O que o Salmo afirma aqui é algo fundamental. Existe um tempo certo e um padrão divino para a justiça, que funciona independentemente da bagunça humana. A ideia é que o julgamento final, a conta final, não está nas nossas mãos. Pertence a uma autoridade superior. Essa tabela aqui resume bem essa ideia de responsabilidade final. O Salmo mostra um contraste bem claro entre o destino de quem age com arrogância e o de quem vive com retidão. É a imagem de um universo que tem uma ordem moral, onde as ações, no fim das contas, têm consequências. Certo, então, se o Salmo nos dá essa garantia de que a justiça final pertence a algo maior, como é que essa confiança afeta o nosso dia a dia? Como a gente lida com a ansiedade que vem daquele caos que Jeremias descreveu? É aí que entra a nossa terceira fonte, a carta aos Filipenses, que nos leva para dentro, para o nosso campo de batalha interna. O que a gente encontra aqui é quase um passo a passo super prático. Não é sobre negar a realidade lá fora, mas sobre cultivar ativamente um estado de paz aqui dentro. Começa com entregar as preocupações, depois leva a receber uma paz que protege a gente. E isso se sustenta com um foco mental disciplinado e se torna real na prática diária. E o resultado de tudo isso está aqui. O contentamento não vem de ter as circunstâncias perfeitas, mas de encontrar uma força interna que não depende delas. É uma virada de chave radical. Em vez de depender do que acontece do lado de fora, a gente desenvolve uma resiliência que vem de dentro. E isso nos leva à nossa última fonte, um provérbio que funciona como o teste de fogo para todos esses princípios. Se a gente confia na justiça superior e se isso nos dá paz interior, como é que isso aparece na situação mais difícil de todas, quando a gente lida com o inimigo? Olha, essa instrução é radical. É totalmente contra o nosso instinto, né? A nossa tendência natural é sentir uma certa satisfação quando um adversário se dá mal. Mas o provérbio diz pra gente resistir a esse impulso. E a pergunta é, por quê? A resposta é a parte mais intrigante. A lógica aqui é fascinante. A nossa alegria pessoal com a desgraça do outro, o nosso desejo de vingança, pode, na verdade, interferir no curso da justiça maior. É como se o texto dissesse, ei, o papel de juiz não é seu. Quando a gente se alegra com a queda do outro, a gente tenta assumir um lugar que não nos pertence, e isso pode até alterar o resultado final. E é aqui que tudo se conecta. A nossa jornada começou com Jeremias, mostrando um mundo de cisternas rachadas. O Salmo 75 veio e nos deu uma âncora. A justiça final não é nossa.
Filipenses nos mostrou o caminho para cultivar a paz por dentro, sem depender do caos de fora. E, por fim, Provérbios nos desafiou a aplicar essa confiança no teste mais difícil, não se alegrar com a queda de um adversário. A questão que fica para a gente pensar é, se a gente realmente acreditar que a justiça maior vai prevalecer, como isso nos liberta para responder aos conflitos de hoje com mais equilíbrio e menos ansiedade? É uma reflexão poderosa para a gente levar.